Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula aqui da nossa trilha e aqui neste pilar a gente vai falar sobre a governança e a conformidade. Antes de mais nada pessoal, nós temos um grupo no Telegram, acabei de criar, o link vai estar aqui na descrição. Esse grupo é para a gente trocar figurinha, fazer network, trocar uma ideia lá, conhecer a galera e também tirar dúvidas sobre essas aulas aqui, você pode interagir lá, beleza? E também dá uma moral aí pra nós, dá uma força, se inscreve no canal, dá uma moral aí pra gente e vamos que vamos, incentiva aí a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuito. Joia, para essa aula aqui pessoal, a gente vai falar aí sobre a parte de governança e conformidade, que é muito importante aqui pro nosso dia a dia no Azure, tá? Hoje a gente fecha aqui um bloco importante de governança, tá? A nível de AZ900. Então a gente vai ver aqui três ferramentas importantes, tá? O Azure Purview, o Policy e também os Locks, tá? Que são coisas diferentes, mas aqui esse pilar dessas três ferramentas é para governança e para conformidade. A ideia é simples, tá? Empresas geralmente aí no dia a dia precisa de padrões, de controle, de maior controle também para evitar erros humanos, tá? E essas ferramentas aqui vai ajudar a gente aqui na conformidade e na governança, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, aqui nós vamos começar pela governança do Azure e vamos falar aqui sobre essas três ferramentas, tá? Qual que é o intuito aqui, né? É manter o ambiente organizado, padronizado e seguro, tá? Então, três ferramentas básicas que a gente vai ver aqui, que é o Microsoft Purview, tá? Sempre que você ouvir Microsoft Purview, tá ligado, pessoal, à governança de dados. Então, descobrir o dado, classificar ele, proteger a informação, tá? Na sua prova, fique ligado nisso. Então, a gente também vai ver aqui o Azure Policy, que é a governança de recursos, são regras do que pode, não pode e auditoria. Você vai entender, basicamente ali são políticas que a gente coloca limites dentro do nosso portal, né? Quem pode criar tal recurso, localidade que pode ser criado ou não, são políticas que a gente cria ali para poder controlar e não perder a mão. E também temos os Resource Locks, são locks que a gente coloca ali de segurança para proteger de acidentes, né? De apagamento por acidente de algum conteúdo, de algum recurso do ambiente de produção, então a gente coloca locks ali para que proteja de deletes, beleza? E aí, leve esse pilar aqui para a sua prova, leve isso aqui, esse mapa mental, que dados está ligado com o Purview, a regras está ligado com Policy e a proteção contra erros humanos está ligado aqui em Locks. Perfeito? E aí, vamos seguir aqui que vai fazer todo sentido. Então, vamos começar aqui por o Azure Policy, pessoal. Então, começando aqui, pessoal, nós temos o Azure Policy. Basicamente, pessoal, o Azure Policy é um serviço que aplica regras no Azure. Então, vou começar aqui por exemplos simples. Você tem que ter regras e controles, né, dentro do teu ambiente, porque nós temos, por exemplo, vários tipos de recursos. E temos recursos caros no Azure. Então, qualquer pessoa pode criar qualquer tipo de recurso. E se a pessoa sem querer criar uma máquina de $50 mil por mês? Como é que fica? Então você pode aplicar uma policy sobre tipos de recursos que podem e SKUs de recursos que podem e não podem ser criados. Você pode criar uma policy também para fins de controle de localidade. Muitas das vezes temos aí instituições que não podem ter dados hospedados em outra região, em outro país. Então você pode aplicar uma policy ali que de controle para pessoas, usuários, não criar recursos ou não hospedar dados em outra região. Então, o policy vem para a gente criar esses controles, né? Impor padrões, auditar e corrigir automaticamente, se possível. Nem todo recurso é possível a gente fazer uma remediação automática. Então, é exatamente para isso que serve aqui o Azure Policy, para a gente manter a conformidade, a padronização e controle também de custos indiretamente, né? A gente pode ali, como eu falei, determinar SKUs, tamanhos de máquinas, por exemplo, que não podem ser criados, né? Para não atrapalhar o teu custo, tá? Bloquear a região, como eu acabei de falar. Então, o Azure Policy vem para você criar suas regras aí com base no teu compliance da tua empresa. Então, assim, é uma ferramenta, ela vem para criar, aplicar regras e ajudar a gente no Azure ali a controlar esses pilares aqui, para a gente não perder a mão. Tá? Então, toda empresa trabalha aqui o Azure Policy, pessoal, para a gente não perder a mão. Muitas das vezes, como eu falei, principalmente aqui, localidades, tipo de recurso que pode ser criado. Tudo isso aqui é muito importante, tá? Para a gente não ter surpresas no final do mês. E como o Azure Policy funciona? Qual que é o ciclo dele, assim, para dar uma visão para vocês? Então, por exemplo, você define uma regra, por exemplo, somente a região Brasil, sul do Brasil ou storage precisa de criptografia. Você também, por exemplo, né, você pode criar uma policy ali exigindo, né,
que storage precisa de criptografia. Você pode criar uma policy também para tags, né, exigindo a tag. E aí você atribui, né, faz um assign ali a um escopo, ou a nível de management group, de subscription, de resource group ou do recurso. Você aplica a política dentro desses escopos que a gente já viu. Joia? E aí o que acontece também é herdável, tá? Detalhe que a policy ela é herdável, porque você aplica igual outras coisas que temos no Azure, mas se você aplica a nível de management group, aplica para tudo que está abaixo. Outro detalhe, o Azure depois avalia a conformidade, né? Se está compliance, ele dá ok, se não, ele vai ficar fora aí, ele vai alertar para você que o teu ambiente não está compliance, não está na conformidade ali, conforme a política. E aí, por fim, a gente pode ou não, depende, tá, pessoal? A gente pode tentar ajustar o recurso que não está compliance. O usuário foi lá, criou uma VM em uma região que não poderia, e tem uma policy falando que não pode, tá? E aí a policy lá está auditando, né? Olha, alertou lá, olha, alguém acabou de criar fora da região que não podia, né? A policy está a nível ali de auditar. E aí o que acontece? Vamos supor que a remediação seria o quê? Transferir essa máquina, essa VM para a localidade correta. Então não tem como, né? Teria downtime, também não é assim, não vai mover automático, não tem como, tá? Então ficaria não compliance, só para você aqui ter uma ideia. Beleza? E aí, pessoal, temos aqui exemplos simples, como tá aqui na tela, temos aqui, ó, bloquear uma criação fora de uma região, né? Permitir apenas tamanhos específicos de máquina, como eu falei, tem máquinas que são muito grandes, muito caras, tem que tomar cuidado. Requerir aí tags, que a gente viu aqui, né? Que é muito importante as tags por custo, então você pode exigir uma tag e aplicar uma remediation nesse caso aqui, não teria problema. Você pode colocar uma policy para herdar a tag de um resource group, por exemplo. E aqui audit, que é se o storage está com a configuração segura ou não, exemplo, criptografia habilitada, coisa do tipo. Então, é simples assim, tá? Então você tem N possibilidades dentro do portal do Azure, bastante. Então você pode criar policy para proibir criação de IP público, por exemplo, né? Que IP público a gente sabe que expõe muito nosso ambiente, né? Então você cria uma policy negando a criação de IP público. Você pode criar policy também para storage, né? Tem o security transfer, exigir segurança a nível de storage. Você pode criar um monte de coisa, sabe? É bem amplo, tem várias tags lá no portal do Azure que você pode fazer todos esses controles aqui dentro do teu ambiente. E é muito importante, empresa grande e pequenas também, todas devem usar e todas usam, tá joia? Então, seguindo aqui, o que nós temos mais? Temos também coisas que caem muito aí na prova, que é a policy versus a iniciativa, né? Esses termos, na verdade, podem cair na prova, que é o que, pessoal? A policy, a política é uma regra específica, tá? Obrigar uma tag, por exemplo, é uma política, você pode aplicar lá. Já a iniciativa aqui, é um conjunto de policy, né? A iniciativa aqui é um conjunto de políticas, tá? Então, basicamente, vai ser um grupo ali com várias políticas para alcançar ali um fim específico, né? Por exemplo, baseline de tags, baseline de segurança, você vai ter várias políticas, é um conjunto de políticas. Joia? Simples assim. Então, para a Z900, a iniciativa é pacote de regras, né? E uma policy é uma regra. Simples assim. Joia? Decore isso aí para a sua prova. O que mais nós temos aqui? O que o Azure Policy não é, só para ficar fácil aí, né, de levar para prova e para o teu dia a dia. O Azure Policy ele não é uma ferramenta de identidade, de login, obviamente. Ele não é Firewall, né, o AF, né, não tem nada a ver com segurança de rede, essas coisas. Não é RBAC, que a gente viu bastante também aqui, e também não é antivírus de VM. É claro que tem uns exemplos aqui bem chulos, mas é essencial para evitar pegadinha. Então, por isso que quem pode fazer algo é RBAC e o que pode fazer e criar aqui é política, tá? Guarda isso aqui também para a sua vida. Bom, o que mais nós temos aqui? O Microsoft Purview, pessoal, uma explicação aqui simples, né? O Microsoft Purview é uma solução de governança e conformidade de dados. Ela vai te ajudar a responder perguntas como: onde estão os dados sensíveis? CPF, cartão de crédito, né, contrato e etc. Esses dados estão sendo compartilhados do jeito certo? Entendeu? O Purview vai te ajudar com isso. O que mais? Quem acessa e como esses dados são classificados? Então, o que acontece? O Microsoft Purview, pessoal, é digamos assim, uma plataforma exclusivamente focados em dados, em tratá-los, em classificá-los, sabe? Hoje a gente tem aí a LGPD forte, né? E aí dentro de uma empresa nós temos dados em vários sentidos, em vários ambientes, em várias plataformas. A gente tem aí o SharePoint, o OneDrive,
e um monte é dado em banco de dados, né, sensíveis. E aí o Microsoft Purview, ele é ali uma solução de governança 100% focado em dados. Então ele ajuda a classificar, ele ajuda a criar labels, ele ajuda principalmente a DLP, né, para a prevenção de perda de dados e tudo mais, e por aí vai. Então é uma ferramenta bem bacana, tem muita coisa aqui sobre o Microsoft Purview, mas para Z900 aqui a gente não explora tanto ela. Tá? Mas em resumo, para a Z900, então ela vai te ajudar a descobrir, né, o Data Discovery, a classificar o tipo de dado que você tem, a governança, né, catálogo, visão corporativa e apoiar aí a conformidade e a visibilidade e controles. Então o Purview na tua prova sempre vai estar ligado a dados, a lidar com dados, a classificar, proteger e também achar quem que está manipulando esse dado. Então é muito importante, é uma plataforma super legal, que ajuda a gente aí a proteger os nossos dados no dia a dia. Porque pensa numa empresa, você sabe muito bem que uma empresa tem dados, muitos dados, e dados de todo nível que precisa ser classificado, tá? E por aí vai. É muito legal essa ferramenta, mas a nível que de Z900 é mais para você entender o conceito dela. Então, onde o Purview aparece no contexto da Z900? Ela vai aparecer assim, na governança de dados, tá? Não é VM, não é rede, é governança de dados. Visibilidade e organização do que a empresa tem de informação, tá? Isso aqui é importantíssimo para a sua prova. E parte do tema de compliance, porque empresas precisam controlar dados sensíveis. Então, pegadinhas para a prova, o Purview não é uma ferramenta para bloquear, né, região de criação de VM, isso aí é Azure Policy. Claro, é bem escroto aqui, né, mas precisamos trazer isso daqui. Tem muita gente nova, né, no ambiente aqui de AZ900, começando em cloud, então vai ter pegadinhas nesse sentido assim mesmo, tá? Purview, tá? O Purview vai te ajudar aí no bloqueio de alguma coisa? Não. O Purview, ele olha especificamente para dados, para classificá-los, tratá-los, saber quem que tá usando o dado X, dado Y. Às vezes você tem uma pasta aí no teu ambiente, no teu SharePoint, que tem contratos da empresa, que tem dados sensíveis dos funcionários, como CPF, endereço e um monte de coisa. E aí a gente usa essa plataforma do Purview para poder classificar e tratar esses dados, limitar quem pode usar, se pode compartilhar esses dados ou não, se compartilhar através de um e-mail, isso como é que a gente bloqueia, como é que a gente classifica, como é que a gente sabe que esse dado foi exposto. Então o Purview ele vai trabalhar 100% em cima de dados. É bem bacana e muito importante para hoje em dia, tá? E o que são os Resource Locks? Pessoal, o Resource Locks aqui é uma proteção que a gente tem, ele protege recursos contra acidentes, contra ações de acidentes, como apagar um recurso crítico ou alterar uma configuração importante. Então, basicamente, os locks, pessoal, a gente aplica, por exemplo, a um resource group e a gente tem dois modos de trabalhar com ele, que é o cannot delete, não pode apagar. Você pode modificar, configurar, fazer tudo, menos apagar. Então, a gente usa muito isso aqui no ambiente de produção, porque ele não vai trazer nenhum problema para você, vai te proteger contra acidentes. Então aplique no seu ambiente de produção, tá? Porque vai te proteger contra apagar o recurso acidentalmente. Então ele é o cannot delete, não pode deletar, mas pode modificar, editar e etc. E o outro, que é o read only, somente leitura. Aqui sim ele bloqueia tudo, bloqueia alterações e deleção, tá? Aqui você bloqueia, congela o ambiente e ninguém pode fazer nenhuma alteração. Geralmente a gente usa esse carinha aqui, o read only, geralmente às vezes em auditoria, né, onde o ambiente não pode ser tocado, né, congela tudo, aplica ali uma read only em um certo nível e ele vai congelar tudo, ninguém pode alterar. Porque ele é herdável também, tá, pessoal? Se você aplicar nível de Resource Group, ele vai aplicar para todos os recursos que estão abaixo. Se você aplicar nível de assinatura, bloqueia tudo e fica tudo no modo leitura. Às vezes em auditoria, muitas das vezes também você faz um projeto. Se você está trabalhando na implementação de um projeto, de uma land zone, então você implementa todo o projeto e o projeto ainda está para entrar em produção, está aguardando lá o time, você pode aplicar um read only para ninguém mexer em nada, ninguém altera e ninguém apaga. Esse é o read only. O cannot delete tem que lembrar que ele pode alterar, pode modificar, você só não pode apagar. Então, geralmente, o cannot delete tem muito mais cara de produção, né, para preservar a gente de acidentes. E o read only é mais agressivo, a gente não usa geralmente em produção, porque na verdade ele é bem rigoroso. Detalhe importante para a sua prova, preste atenção, isso aqui, mesmo que você aplique isso daqui, pessoal,
Se você é um owner, se você tem um nível de acesso alto, que você pode fazer tudo dentro do Azure, mesmo assim, o seu RBAC, o seu nível de acesso, não burla ou não passa por cima dessas regras aqui. Se você aplicar read only ou cannot delete, também vai aplicar para o owner do ambiente. Tá? Então você tem que remover a tag. Quem pode remover? Quem tem a permissão para remover, que são geralmente os owners, os administradores. Eles conseguem remover esse lock e aí sim você vai lá e consegue apagar o recurso, ou no caso do read only você consegue editar. Perfeito? Já para te dar uma visibilidade disso, que é bem tranquilo, então dentro aqui do Azure, você pode, por exemplo, vir a nível do Resource Group e, por exemplo, esse Resource Group aqui que eu tenho, eu posso clicar nele e aplicar o lock. Tem aqui, ó, locks, tá vendo? E no locks, a gente já clica em add e aqui a gente escolhe o tipo, se é delete ou read only. E aí ele vai aplicar para tudo abaixo. Então se eu vim aqui em lock, eu escrever aqui, por exemplo, can not delete, por exemplo, olha lá, de delete. Teste 01, por exemplo. Vamos colocar assim, ó. Não pode apagar. É um teste. Ok. Ele está criando o lock. Olha lá. A nível do meu Resource Group. Olha lá. Nota não pode apagar. Delete. Joia. Perfeito. Então vou acessar aqui o Resource Group. Por exemplo. Vou dar aqui um F5, né? E vamos abrir aqui, por exemplo. O que é que eu tenho aqui? Eu vou abrir aqui esse App Services aqui. Esse Service Plan. Por exemplo. Vamos abrir aqui as configurações. Vou em Locks. Cliquei em Lock. Olha o que aparece. Tá vendo? Cannot Delete, que a gente acabou de criar. A nível de... Qual foi o escopo? Olha o scope. A nível de Resource Group. Não pode apagar. Outro detalhe importante, só para fechar isso daqui, é que você pode adicionar mais um lock aqui nesse nível. Ele pode ter 2 locks. Olha só. Eu vou colocar read only, por exemplo. Eu vou colocar aqui embaixo read only. Eu posso aplicar aqui dentro a nível dos recursos? Posso. Olha o que acontece. Ele aplica os 2, tá? A nível do recurso. Só que presta atenção que aqui, esse daqui, ó, ele ficou um pouco fosco. Né? Aqui, ó, perdão, pessoal, aqui, ó. Ele ficou fosco, né? Que é o cannot delete, que você pode editar, que você pode editar, fazer tudo, menos apagar. E o read only, que você não pode fazer absolutamente nada, ele meio que sobrescreve, passa por cima ali e você não vai poder apagar, nem editar e nem fazer nada. Então esse aqui, ele fica sempre precedente, né? Ele sempre tem mais força aí em relação ao cannot delete. Então se cair na tua prova, no teu dia a dia, um recurso pode ter dois locks, dois locks, né, que são os únicos que a gente tem, de cannot delete e de read only, sim, ele pode ter, entendeu? Só que se você colocar os dois, quem vai ter a força aqui principal é o read only, porque faz sentido, né? Se você já aplicou um do cannot delete, que você pode fazer tudo menos apagar, e você aplica o outro, ele vai travar o ambiente, né? Olha lá, você vê que ele tá azul aqui para poder apagar, e o de cima eu não posso nem apagar, porque esse daqui ele sobrescreve o outro. Joia. Então, matei aqui já uma curiosidade da gente. Então, vou deletar o read only, né, desse ambiente. Ele aplica para tudo, tá? Tudo que está dentro do Resource Group, ele aplica. Ele tem, sim, aqui essa hierarquia. Joia? Esse de cima aqui, ó, ele tá fosco, ó, porque ele é a nível, né, de Resource Group, tá? Isso eu não posso apagar ele aqui, ó. Ele não funciona, ele fica fosco por isso, tá? Não é por causa dos dois que estão aplicados aqui, é porque ele está aplicado lá no nível do Resource Group, né? E para eu retirar, eu tenho que tirar lá e não aqui. Ou seja, ele herdou. Joia? Então a gente volta. Fechar aqui. A gente volta no nosso nível aqui do Resource Group. E aqui dentro a gente vai lá no Locks. E a nível de Resource Group eu posso apagar. Delete. Perfeito. É simples assim. Sem drama, sem muita coisa. É isso, tá? Então acho que não valeria a pena fazer uma aula inteira só para mostrar isso. Joia? Então esses são os Locks. Seguindo para fechar. Um exemplo real aqui, ó. Por exemplo, né, você tem um AVNet ou um storage crítico em produção. Você coloca um cannot delete. Ninguém apaga, nada sem querer, mas pode editar. Ou read only, o ambiente fica travado para mudanças, absolutamente nada. Pegadinhas para a prova, o lock não substitui o RBAC, tá?
Mesmo sendo o owner, o lock ainda bloqueia a ação. Foi o que eu falei para vocês aqui anteriormente, né? Você, mesmo sendo owner, você tem que ir lá e retirar o lock para poder mexer. Não é porque você é o owner que você aplica o lock e isso não se aplica a você, não. Se aplica a todo mundo, independente. Joia? Seguindo, o que mais temos aqui? Comparação rápida aqui, pergunta típica de prova. Olha só. Qual usar em cada caso? Quero impedir que crie uma VM fora da região. Azure Policy. Você está impedindo, criando uma policy já no seu ambiente que você não quer deixar as pessoas criar um recurso fora de uma certa região. Azure Policy. Quero impedir que apaguem o recurso. Quero impedir que apaguem o resource group. Um resource lock cannot delete. Ou quero impedir que apague qualquer recurso lá. Você aplica um lock de cannot delete. Ou seja, não pode deletar, mas pode editar, fazer o que quiser. Tá? Perfeito? Quero descobrir, classificar dados sensíveis. Falou em dados sensíveis, Microsoft Purview. Quero controlar quem pode criar VM. Quem pode criar uma VM. RBAC, que a gente já falou, né? Não é desse bloco, eu até coloquei aqui, né? Não é desse bloco, mas cai junto, né? Faz sentido ele estar aqui. Joia? Opa, peraí que dedo nervoso. Para onde eu fui aqui? Aqui, resumo final então para decorar. Decorar, entre aspas, você vai aprender com o tempo. Purview, dados, tá? Governança, compliance e informação. Falou em dado, Purview. E lembre-se disso para a sua prova. Policy está ligado a regras, né? Padronizar, auditar recursos no Azure. E os logs tá aí para proteção, evitar acidente, tá? No nosso ambiente de produção. Então aqui embaixo, ó, para a prova, RBAC controla quem pode. Policy controla o que é permitido e logs protege contra erro humano. Então lá no Azure, se a gente for lá e pesquisar por policy, a gente vai cair no menu de policies e aqui a gente consegue trabalhar com elas, tá? Olha lá, a gente tem aqui o overview geral e ele vai te dar aqui, vai te falar, né? Olha lá, não tô compliance aqui em alguma coisa. Olha lá, eu tô compliance aqui, eu tô atendendo 204 e 21 aqui não tá compliance. Então aqui eu tenho todo um resumo, né, do que é e como que funciona, etc. Para as 900 aqui a gente não vai a fundo, tá? Em AZ104 a gente começa a explorar bem mais aqui o Azure Policy, tá? Aqui não, aqui a gente não explora tanto assim. Mas olha lá, ó, ele tem aqui as policy para vários fins. Olha lá, para vários fins específicos. Joia? Não vou explorar tanto para vocês, pessoal, porque aqui não há necessidade. Senão a gente vai gastar um tempo à toa que a gente vai gastar lá na Z104. 5 perguntas estilo prova aqui que eu já trouxe aqui para vocês em relação a esse ponto. Olha que legal. Vamos lá. Pergunta 1. Uma empresa precisa descobrir e catalogar dados espalhados em vários serviços e também identificar dados sensíveis para a governança. Qual serviço é o mais adequado? Claro que o Azure, o Microsoft Purview, tá? Falou em dado, classificar dado, identificar dado sensível. Falou dado sensível, com certeza aí já lembre do Microsoft Purview, tá? Não é Azure Policy, não é Logs e não é Entra ID. Não tem nada a ver. Próximo. Você quer impedir que usuários criem recursos fora de uma região aprovada. Permitir apenas Brasil, por exemplo. Qual recurso do Azure você que atende melhor? Perfeitamente. Azure Policy. Joia? Mais uma. Um resource group de produção está sofrendo risco de ser apagado por engano. Você quer permitir alterações, mas bloquear a deleção. Qual lock usar? Cannot delete. Por quê? Porque ele pode fazer qualquer tipo de alteração, só não pode apagar o recurso. Então, né? Porque a pergunta é voltada para risco de ser apagado e não alterado. Perfeito? Seguindo, qual afirmação é verdadeira sobre Azure Policy? Controlar a permissão de usuários em recursos. Quem pode fazer o quê? Não é isso aqui. Isso aqui é o quê? Exatamente. Você falou aí, RBAC, que eu sei. É usado para aplicar regras e medir conformidade em escopos do Azure. Perfeito. É esse daqui para o Azure Policy. Serve para bloquear deleção acidental de recursos. Você já viu que era o Logs. E é usada para catalogar dados, classificar informações sensíveis. Você sabe que é o Purview. 5. Uma equipe aplicou um Resource Lock e um usuário com alto privilégio ainda não consegue deletar o recurso. O que isso indica? Locks dependem do Purview para funcionar. Tem nada a ver. Locks substituem RBAC e removem permissões. Tem nada a ver. Locks são uma camada de proteção operacional e pode bloquear a deleção mesmo
com permissões altas. Exatamente. Mesmo com permissão alta, o lock vai bloquear. Então essa aqui é a nossa resposta, porque ele fala, uma equipe aplicou um resource lock e um usuário com alto privilégio ainda não consegue deletar o recurso. O que isso indica? Isso indica que o lock é uma camada de proteção operacional e podem bloquear a deleção mesmo com permissão alta. Quem tem a permissão para retirar tem que ir lá retirar para que qualquer pessoa, qualquer nível de acesso possa alterar ou apagar e coisas do tipo. Locks só funcionam em storage accounts, não tem nada a ver. É isso, pessoal. Eu agradeço por mais uma aula. Deixe seu like, entre no nosso grupo no Telegram, tem aqui o link na descrição para a gente ir lá trocar uma ideia, principalmente tirar dúvidas sobre essa aula e tudo mais. Beleza? Eu te vejo na próxima. DNTech, o que cai na prova não cai na vida. Bora!